todos os livros que eu li até agora. Grande parte deles foram físicos, mas também uma grande parte foram em audiobook. Eu ouvi muito livro em audiobook porque, como eu trabalho, normalmente no trabalho eu fico ouvindo audiobook enquanto eu tô trabalhando. Então, eu acho que eu ouvi mais de 5 livros em audiobook. Tô aqui com a minha lista de livros, então vamos lá. Ao total foram mais de 20 livros. Eu não vou entrar em detalhes de cada livro, porque aí o vídeo vai ficar muito longo. Mas o primeiro da lista é Silo, que foi uma trilogia que eu ouvi em audiobook. E simplesmente maravilhosa, eu amei e super recomendo. Infelizmente eu procurei pra comprar, mas eu não achei na Amazon. Eu não sei se tem disponível pra compra, mas fica aí a indicação de livro. Segundo livro da lista é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que eu li ele no físico, mas não tá aqui em casa, mas eu também recomendo ele. E pra Silo eu dei 4 estrelas, e pra Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz 3 estrelas, porque ele é um pouco extenso, sabe? É uma leitura mais lenta, então foi 3 estrelas pra ele. Amêndoas, que eu também ouvi em audiobook, lembrando que a maioria desses livros que eu ouço em audiobook é tudo no Spotify, tá? E pra Amêndoas eu dei 4 estrelas, foi uma leitura assim bem gostosinha de fazer, é um livro leve, mas é um livro que eu recomendo. Agora um livro que eu tenho aqui em mão, que foi Fahrenheit, ele é uma distopia desse autor, que ele é bem conhecido, é clássico. E pra esse livro aqui, eu dei 3 estrelas. Eu gostei dele, mas eu não sei por que eu dei 3 estrelas, porque assim que eu termino de ler o livro, eu já dou a estrela, então foi ali no momento, sabe? Então eu não sei por que eu dei 5 estrelas, porque eu dei 3 estrelas, mas ele foi 3 estrelas. E eu recomendo ele também. Ele é uma distopia que fala de um mundo sem livro, comandado pelo governo e essas coisas. Quando eu falo comandado pelo governo, é tipo assim, literalmente, sabe? Literalmente. Flores para Algernon, que eu ouvi em audiobook, eu não ouvi no Spotify, foi no aplicativo que eu nem sei mais o nome. E pra ele eu dei 5 estrelas, porque eu achei ele uma leitura muito... não sei explicar, cara. Ele é um clássico da literatura americana, se eu não me engano. E ele é super recomendado pelos professores, né? Pra você ler. Então vale a pena você, pelo menos uma vez na vida, ler esse livro. Outro livro físico foi A Revolução dos Bichos, desse autor, que também é conhecido e é um clássico. E pra ele eu dei 3 estrelas. Pra quem não sabe um pouco sobre esse livro, ele é um livro, entre aspas, polêmico. Mas enfim, eu recomendo ele e acho super necessário você fazer a leitura desse livro um dia. Um livro de romance, eu não sou muito dos livros de romance, mas eu li, acho que no máximo 2 livros só de romance. E foi Uma Tormenta de Amor, que foi em audiobook. Pra ele eu dei 4 estrelas. Reflexões e Exortações de Evaristo Filho. Ele eu li no aplicativo do celular de livro, vou deixar até a foto aqui pra vocês. E eu dei pra ele 5 estrelas. É um livro que eu acho necessário pra todo cristão ler. O Casal que Mora ao Lado também foi em audiobook. E ele, se eu não me engano, ele é um suspense. E pra ele eu dei 3 estrelas. E é um livro assim que te... não sei se te pega muito no final, sabe? É um livro que surpreende você no final. Tudo é Rio, que eu li ele no físico, porém ele não é meu. Eu peguei emprestado no caso. E pra ele eu dei 4 estrelas. E foi um livro muito bom. E uma leitura que eu até recomendo, dependendo da sua faixa etária de idade. Um livro que foi super gostosinho de ler esse ano foi Vou Te Receitar um Gato. Eu ouvi ele em audiobook. Eu dei 4 estrelas pra ele, mas é um livro assim, é duologia, eu acho. E é um livro muito gostoso de ler, é muito divertido, mas também é muito profundo, sabe? Então, eu recomendo ele. E eu acho que ele se encaixa em todas as faixas etárias de idade. Clube do Livro dos Homens, eu li ele, ouvi em audiobook. E eu amei ele, foi muito divertido. Inclusive, eu iniciei o outro livro, mas ainda não terminei. E eu dei 5 estrelas pra esse livro, 10 de 10. Eu gostei muito. E, cara, esse livro é um livro que ele te arranca muitas risadas, sabe? Porque, pra quem não sabe, os homens, eles criam o clube do livro que eles leem romance pra conquistar as mulheres dele. Então, é sobre isso o livro, é muito engraçado. Vale a pena ler. E eu acho que ele se encaixa ali, sei lá, 12 anos pra cima. Agora chegou a hora da deusa da literatura, Clarice Lispector, que eu ouvi o livro dela, A Hora da Estrela, que não tem nem o que falar, né, gente? É Clarice Lispector, né? 5 estrelas, é 10 de 10, é maravilhoso e é
recomendado pra todo mundo. Que eu li também, mas eu li no aplicativo do celular, então eu não tenho ele físico. Foi Olhos de Vidros, da Karina Rosa. E eu dei 4 estrelas pra ele, 8 de 10. E isso é um livro que ele é bem interessante, a história dele, cara. Então vale a pena ler e eu super recomendo ele. Outro livro foi do Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, que eu super amei, eu sou apaixonada pela história do Sherlock Holmes. Acho que o maior drama da minha vida foi descobrir que o Sherlock ele foi totalmente fictício, ele nunca existiu. Foi um baque pra mim. E pra esse livro aqui eu dei 4 estrelas e todo o livro do Sherlock Holmes eu recomendo. O Lado Feio do Amor, né, de uma escritora aí muito polêmica, da Colleen. E assim, eu dei 2 estrelas pra esse livro e 5 de 10. Eu ouvi ele em audiobook, acho que foi no Spotify também. Assim, eu não gosto muito da escrita da Colleen, do jeito que ela escreve. Tenho muitas críticas sobre ela, mas eu sempre me arrisco ali nos livros dela pra saber se realmente o público tem motivo pra criticar. E sim, tem motivo pra criticar. Outro do Sherlock Holmes foi O Cão de... Esse nome aqui, não vou saber pronunciar. E pra ele foi 3 estrelas. Então super recomendo também. Outro do Sherlock Holmes foi O Signo dos Quatros, que também foi 3 estrelas, 7 de 10, e eu recomendo também. Chegando em um clássico da literatura brasileira, Graciliano Ramos, Vidas Secas, que esse livro aqui, ele é simplesmente maravilhoso e eu super, ultra, mega recomendo pra qualquer pessoa. É um livro que fala sobre, acho que se chama bandeirantes, né, nordestinos, que andam aí, né, sofrendo por causa da seca e tudo mais. Então, assim, é um livro que vale a pena você fazer a leitura dele pelo menos uma vez na sua vida. E eu super recomendo, só leiam ele, só leiam. Outro livro em audiobook foi O Alquimista. Pra ele eu dei 3 estrelas, 9 de 10, 8 de 10. Foi 8 de 10 e 3 estrelas. E eu recomendo também. Se eu não me engano, ele é clássico. Eu não tenho certeza, mas parece que ele é um clássico também. Chegando em outro clássico, Machado de Assis, O Alienista. E esse livro aqui, cara, eu dei 3 estrelas pra ele, 8 de 10. E é um livro que você precisa chegar até o final pra você pegar todo, entendeu? O negócio do livro. Eu super recomendo pra vocês. Esse livro que eu tenho aqui, ó, no final de tudo, ele até tem perguntas sobre vestibular, prova, essas coisas, sabe? Então, assim, questões comentadas. Eu super recomendo esse livro, além de ser um clássico, né, aí de Machado de Assis, e o final dele é surpreendente. A Mão Misteriosa, de Agatha Christie, eu li esse livro também, e pra ele foi 3 estrelas, 6 de 10. Recomendo também. Outro livro que eu li bem no começo do ano, que eu até tinha esquecido que eu li ele, foi Beijos e Croissant, no caso, o segundo livro de romance que temos por aqui. E ele foi uma leitura bem gostosinha de fazer, envolve Paris, balé, romance, reviravolta. Então, assim, meu marido me deu de presente, então eu recomendo ele também para todas as faixas de idade. E é um livro muito leve, muito gostoso de ler. Cara, você vai ler e você nem percebe que o tempo tá passando. Deixei os 2 últimos livros meus preferidos desse ano até agora pro final, que foi simplesmente Divinos Rivais. Eu amei essa leitura, amei essa autora. E, cara, eu super, ultra, mega recomendo esse livro. É uma duologia, tá? E eu li. Pra esse aqui foi 5 estrelas e esse aqui foi 3 estrelas. Eu gostei mais desse aqui, que é o começo da história, do que desse aqui. Mas os dois são maravilhosos, assim, eu super recomendo esses livros. E, gente, sem contar que eles são... Acho que é um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui. Então, esse livro eu sou apaixonada por ele. E é isso, principalmente por esse aqui. Foi muito bom a leitura desse livro. É um romance que tem romance, entendeu? É uma romantasia, uma fantasia com romance, um mundo mágico, com guerra de deuses. E, cara, é muito interessante, de verdade. Então, foi 80 e pouco o box lá na Amazon, então eu super recomendo esse livro pra vocês.